vocês estão? Eu fiz a pequena dormir, então vou contar minha rotina pra vocês hoje, que eu não pude aparecer muito por aqui, porque a gente tinha várias coisas pra fazer, tá? Mas hoje eu decidi conversar com vocês um pouquinho mais sobre o meu relato de parto, como é que foi, né? Como eu me senti e como tudo aconteceu, tá? Então, a primeira parte é o seguinte: a minha cesárea, ela estava marcada para o dia 4 de agosto, né? Porém, gente, eu comecei a sentir bastante dor. E além das dores, estava me acontecendo que eu não conseguia mais caminhar, porque a nenê era muito grande, muito. Então, gente, a doutora Débora... Deixa eu me escorar aqui. A doutora Débora decidiu, então, adiantar uns diazinhos o parto, tá? Aí, num dia anterior, só que eu não tinha dilatação. Ai, tô com sutiã da amamentação, gente, não repare. Eu não tinha dilatação, eu não tinha perda de líquido, eu não tinha nada. Pra vocês terem uma ideia, tá? Tudo bem tranquilo, bem assim, dentro dos conformes. Só que como... deixa eu só abaixar um pouquinho esse ar aqui, gente. Como a nenê tava muito grande, então eu não tava conseguindo de nenhum jeito me movimentar. E eu também tava caindo bastante, gente. Na verdade, eu tava meio que perdendo o equilíbrio, porque a barriga tava muito pesada. Pois bem, aí, um dia anterior, o que eu fiz? Eu me conectei com Deus, me conectei com o divino, né? Eu pedi a proteção de Deus. Já entrando nesse assunto, eu queria falar pra vocês o seguinte: por mais momentos ruins que você possa vir passar, por mais dificuldades que você tenha na sua vida, você deve acreditar que tudo pode mudar. Por quê? Quando a gente acredita fielmente que algo vai mudar e que Deus está no controle das coisas, as coisas realmente tendem a fluir, né? As coisas tendem a acontecer. Eu vou dizer pra vocês que eu me incomodei muito na minha gestação. Muito mesmo. Do nível que muitas vezes, gente, eu chegava a questionar a Deus do porquê eu estava passando por aquilo. Então, abrindo entre aspas aí, independente da situação que você está passando, tá? Se Deus prometeu pra você que vai dar certo, é porque vai. Confia no Senhor. E eu, gente, nesse tempo da gravidez, eu me apeguei muito a Deus. Eu comecei a conversar com Deus. Eu comecei ter aquela intimidade, né? Tanto que esse projeto vai ser voltado a isso, a grandes testemunhos. Então, daí, eu achei que na noite que eu ia, um dia anterior da cesárea, que eu ia ficar muito ansiosa. Mas acabou, gente, que Deus, eu pedi tanta calmaria pra Ele, tanta calmaria, assim, tanta sabedoria em meio que eu tava passando, que aí chegou. Daí a minha cesárea ficou a nenê nasceu 11h20. Eu fui lá no hospital, já era 9 horas. Aí eu fui, entrei dentro do quarto. O que eu fiz, gente? Isso é uma dica para as mamães também. Peguei, esqueci, assim, do mundo ao meu redor. Gente, eu tô com uma ferida aqui por causa da anestesia. Fiz ferida na boca e no nariz. Esqueci o mundo ali fora. Peguei a Bíblia. Coloquei um hino. Como é que era o nome do...
aquele hino Foi por Causa Dele. É muito lindo o hino. Aí aquele hino também é Ovelhinha. E eu me conectei com Deus. Pode entrar, tirar. Obrigada. Eu me conectei com Deus nesse dia, gente. E foi assim que eu fiquei tranquila, né? Porque eu sabia que se a menina entrou, a menina tinha que sair de algum jeito ou de outro. Aí, gente, eu fui lá. Daí teve uma hora também. Daí a enfermeira me chamou. Colocaram o meu jalequinho. Obrigada, tia. O roupão rosa. Daí eu fui no banheiro. Dobrei meu joelho e disse: Senhor, está nas tuas mãos, Deus. Que seja feita a tua vontade. Mas sabe quando tu tá se tremendo de nervoso, mas ao mesmo tempo tu tem a certeza de que as coisas vão dar certo? Aí, gente, veio a enfermeira e disse assim: vamos lá, mãezinha. E eu, meu Deus, sabe quando Deus que me perdoe, chega a dar uma dor de barriga. E eu falei assim: meu Deus, é agora. Só coloquei a mão na minha barriga. Daí antes nós tínhamos tirado umas fotos com a Jaque, que é uma maravilhosa fotógrafa. Mas eu não conseguia nem prestar atenção nas fotos, gente, eu tava muito nervosa. Aí eu fui, né, me colocaram na cadeira de roda. Me colocaram lá na... Gente, eu não sei, mas eu acho que os blocos cirúrgicos deveriam ser mais coloridos, gente, sério. Porque, meu Deus, parece que a gente tá indo pra um abatedouro, de verdade. Me colocaram lá, me colocaram o antibiótico, porque eu tive bactérias. Eu tive muita infecção na bexiga na minha gestação. E quando você está grávida, você faz um teste do cotonete para ver se tu tem o Streptococcus, acho que é isso. Se é ativo, uma coisa assim. E o meu deu que sim. Daí, não sei se era o antibiótico, se era pra isso, ou se era já pra cesárea, enfim. Só que quando eu deitei, era 10h40. Faltavam uns minutos pra doutora vir ainda. A doutora Débora. Aí, gente, nisso, começou a me dar uma crise de ansiedade. E tinha 2 enfermeiras muito queridas lá junto comigo. E elas falaram assim: Chay, se acalma, vai dar tudo certo, tá? Gente, uns amores de pessoas, 2 enfermeiras que estavam lá. Só que eu tava tão nervosa, gente, mas tão nervosa, que eu não conseguia ouvir a voz delas. Parecia que eu tinha entrado em colapso. Aí tá. Aí eu disse assim com Deus, eu falei assim com Deus, eu disse: Deus, olha, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, a vida da minha filha, e que seja feita a tua vontade, Pai. Mas eu só te peço, Senhor, que neste momento o Senhor me dê calmaria. E eu tenho um problema, gente, que quando eu fico nervosa, quando eu fico muito nervosa, o que acontece? O meu coração dispara muito, muito mesmo. Tipo assim, anatomicamente, eu sempre tive o coração mais disparados. Tipo assim, o meu coração nunca vai a 70, 60. Meu coração sempre 90, 100, 90, 100. E quando eu fico nervosa, então ele vai lá em cima. Aí, gente, o que aconteceu? Veio o anestesista. Muito querido, o Dr. Anderson. Mas antes, eu pedi pra fazer uma oração. Aí a doutora Débora, né, as enfermeiras, enfim, nós fizemos uma oração. Aquilo parece que acalmou, assim, o meu coração. Parece que me restaurou, sabe? Aí nós oramos, eu deitei. Eu tava muito fraca, gente. Da do José não, mas da Nina assim. Eu tava muito fraca de questão comida. Então eu sou uma pessoa assim que se eu acordar de manhã, eu prefiro ficar sem almoço e sem janta. Se eu acordar de manhã e se eu não tomar café, gente, sério, eu passo muito mal.
Mas assim, de vomitar, de desmaiar, assim. Aí, beleza. Ele me virou de lado. Aí tu vira de lado. Eles te apertam assim, como se tu estivesse no ventre da tua mãe. Tu fica de lado, certo? E o queixo aqui, ó, bem pra baixo. E tu... Aí ele pega o dedo e ele fica achando ali o ponto certo da injeção. Quando ele dá a injeção, tu já vira, porque a perna já começa a esquentar e já amortece. Pelo menos pra mim, nas 3 gravidezes que eu tive, do Zac, do Zé e da Zânia, todas aconteceu a mesma coisa. Só que dessa vez eu não tive outro sintoma. Mas o que eu percebo quando eu tomo anestesia assim? Que a pressão começa a cair. E aí tu fica com sono. Aí, gente, o que aconteceu? Tá. Tomei a anestesia. Fiquei virada, porque tu é meio que amarrada ali, né, gente? Pra não mexer os braços, talvez em crise de ansiedade ou alguma coisa do tipo, pra te não querer em alguma coisa pegar e tal, né? Aí, o que deu? Eu me deu uma ansiedade tão forte que eu conseguia visualizar aqui do lado o monitor. E como eu sou enfermeira, então eu sei exatamente como é que tá os batimentos. Eu sou uma pessoa muito petulante quando eu tô ansiosa, que eu começo a falar sem parar e eu começo a perguntar: tá tudo bem? Tá tudo bem mesmo? Eu acho que eu perguntei se tá tudo bem umas 120 vezes. Eu acho que a doutora Débora, ela não aguentava mais dizer: sim, querida, está tudo bem. Só que aí veio a parte densa. Deixa eu contar. Aí, gente, vem a parte densa. A doutora começou a cortar e, pelo jeito, minha placenta era bem grande e tinha ainda a cicatriz anterior. E a nenê era muito, muito grande. Mas graças a Deus que a doutora é super experiente. Por isso que assim, você que é de Erechim, eu super indico a doutora Débora, assim, de olhos fechados. Ela é uma pessoa séria, competente e muito pacienciosa. Ela foi assim um anjo na minha vida. Não tenho palavras para agradecer essa mulher. Ela é assim, ó, porque não é todo mundo que tem paciência com pessoa ansiosa, né? Não é todo mundo, gente, não adianta. Aí, gente, o que aconteceu? Eu sentia mexer a minha barriga. E aquela hora que vocês viram o vídeo da gente orando, né, do Douglas orando atrás de mim, porque parece que a coisa ficou tensa. Aqueles minutos ali que estavam tentando tirar ela da minha barriga, parecia, ao meu ver, que do José foi muito mais rápido para puxar. E dela não, eu acho que ela tava toda encolhida. A doutora, ela tinha que ter um cuidado redobrado, né? Pela questão da minha cicatriz anterior. Porque, não sei, né, a gente daqui a pouco pode colar na placenta, sei lá o que pode acontecer. E ela falou, olha, não com essas palavras, mas mais ou menos assim, o teu útero é um papel. Tipo assim, o que é útero? Como se fosse um tecido. Quanto mais costurado ele é, mais rasurado ele vai ficar. Então, gente, filhos, ela falou, daqui 5, 6 anos, se tu quiser, senão é bom nem ter, porque o útero vira um papel finíssimo. Aí, gente, o risco de rompimento, de hemorragia, obviamente que é bem maior. Então, nessa hora que eles estavam tentando puxar a Nina, gente, eu até me emociono de falar. Eu me emociono de falar. Eu orei tanto, gente. Eu disse assim, olha, Deus, só me dá uma chance de eu voltar pra casa ver meus filhos e minha filha nascer bem. Só isso. Eu sei que eu não sou digna, eu falei no meu pensamento do teu amor e nem da tua verdade, que eu não sou uma pecadora. Mas me ajuda, Senhor.
tava a fotógrafa lá escurada, assim, orando. E aí eu comecei a orar. Eu só disse assim: Espírito Santo do Senhor, esteja aqui comigo, para que eu possa dar luz para minha filha, a luz da vida. Eu falei com Deus assim. E eu fechei os olhos. Só que, gente, eu não sei se era do pânico ou da pressão ou o quê. Exatamente nessa hora, me deu uma... Sabe quando tu vai apagar? Sabe quando tu quer apagar, mas tu quer ficar alerta? Como que eu posso explicar pra vocês? Sabe quando tu tá entrando no sono e alguém te acorda? É uma sensação assim. Eu acho que até que a minha pressão tinha baixado um pouquinho. E aí, mexeram, a doutora mexeu. Dali a pouco, eu ouvi, gente, o barulho da bolsa. Profit. Eu juro pra vocês, gente, que eu ouvi um barulho de bolsa rota. E dali a pouco, tiraram a minha filha. E colocaram assim em cima de mim. Gente, eu chorei tanto. Só que ao mesmo tempo que ela tava ali, me deu uma moleza, gente. Uma fraqueza. Um mal-estar, assim, uma coisa... detalhe. Começou a me faltar ar. E eu sentia mexer aqui em cima, na barriga. E a doutora disse: fica tranquila, Shaline. Tranquila que isso é normal. Enfim, ela saiu da minha barriga. Eu agradeci tanto a Deus, mas tanto assim, ó. Perfeita, gente. Ela nasceu com a Apgar 10 e 10. 3,540 kg. 48 centímetros. Maravilhosa. Então, gente, o que aconteceu? Aí depois, o pai dela foi com ela pro berçário colocar roupinha, e ela nasceu com aquela roupinha tão fofinha, gente. Nasceu não. Quando ela nasceu, a gente colocou a roupinha. E eu fui pra sala de recuperação. Eu não sei vocês, mamães, mas a pior parte da vida pra mim é ir na sala de recuperação. Tu fica sozinha lá dentro. Começou a me dar uma coceira do cão, gente. Uma coceira. E a enfermeirinha que tava lá dizia: não coça, Chay, porque se tu coçar, tu vai ficar toda marcada. Pois eu cocei. E olha aqui, ó. Eu fiquei com ferida, gente. Ferida de coçar. Dá uma coceira por causa da anestesia. E o que me deu? Um sono profundo, só que eu olhava no monitor e eu pensava: será que é da pressão baixa? Mas não, a pressão estava normal. 11/7. Gente, não sei vocês também que fizeram cesárea. Eu fui pra sala, ó, pra vocês terem uma ideia. O José nasceu 11h20, tá? 12h40, 12h30, eu fui pra sala de recuperação. Quando era 1:45, eu já tinha desamortecido minhas pernas. E tem gente que, ó, demora muito pra desamortecer. Eu não, gente. Já queria ir pro quarto. Aí, quando foi 2 e pouquinho, me levaram pro quarto. Foi a melhor sensação da minha vida, sabe? Foi a melhor sensação da minha vida. Pegar minha filha nos braços e saber que está tudo bem. Então, assim, imensamente grata por Deus e por vocês. Algumas perguntas que vocês fazem é o seguinte: Chay, passou a dor? Se eu contar que passou a dor, eu tô mentindo. Eu tô tomando medicamento que daí passa, tá? O bico do seio está bem rachado, mas também tô passando pomada. A nenê é uma querida, não incomoda. Ela mama e dorme, é um anjinho lindo. Os dois estão enciumados, tá? Totalmente enciumados. Mas é importante dar atenção pra eles também, pra que essa fase passe, tá bom? Então esse foi o meu relato de parto. Espero que vocês tenham gostado. Vocês estão me pedindo onde é que eu coloquei meu piercing. Eu já tinha o furinho no nariz, tá?
Mas na gravidez ele ficou um furo enorme, então eu decidi colocar o piercing pra tapar aquele furo ali. E quem colocou foi a Andressa. Eu vou deixar o Instagram dela aqui. Ela vem em casa, ela é enfermeira, então muito caprichosa. Ela coloca os furinhos aqui também, tá, gente? E ela é uma querida. Assim ele parece grande, mas ele é bem fininho, bem lindo. Achei que combinou comigo. Eu adoro. Acho bem coisa de cigana, assim. E ela vai em casa, então se você é de Erechim, ela vai na sua casa, ela faz furinhos, vamos dizer assim, humanizados, tá bom? Então é isso. Passando aqui pra desejar uma boa noite pra vocês e agradecer por todo o carinho. Eu recebi flores aqui e um presentinho da Bicho Papão também aqui de Erechim. Muito obrigada. Recebi flores ontem da Vaiola. Encheram a Nina de presente e eu super agradeço vocês de coração. E se tiverem mais alguma dúvida, pode deixar aqui. Eu vou deixar aqui o Instagram da Andressa, tá bom? Gente, outra coisa. Quem fez a minha sobrancelha, imagina, eu 2 anos grávida direto. Já tava com saudade de mim, né, gente? Voltar a ser quem eu sou, graças a bom Deus. Não que gravidez atrapalhe, jamais fui a casinha deles por muito tempo. Mas é hora de cuidar de mim, então já comecei fazendo as unhas ontem, já fiz a sobrancelha, tá? Quem faz a minha unha é a Daniele, eu sempre deixo o Instagram dela aqui. Quem faz a sobrancelha é a Thali e os cílios também, tá? Então, e o meu cabelo hoje eu fui na Soul fazer, eu deixei ele um pouquinho mais douradinho. Eu prendi porque eu fui tomar banho, mas ficou lindo, hidratado e com uma cor maravilhosa. Então, é isso, a gente tem que se cuidar. E ser feliz, né, gente? Se amar em primeiro lugar. Outra coisa, vocês estão pedindo por que o Isaac não aparece nas fotos. Gente, eu já falei pra vocês sobre a dificuldade que o Isaac tem. Ele não gosta de foto. Pra ele é torturante foto. E como eu falei, gente, ele não gosta de foto. Eu não posso obrigar ele a fazer fotos toda hora, porque eu sou uma pessoa pública e então eu respeito o momento dele, tá? Então, como eu falei pra vocês, eu e o Fabrício temos a guarda compartilhada. Ele fica comigo e com o pai dele, tá? Mas ele não gosta de fazer vídeos aqui, ele não gosta de tirar foto. E eu tenho que respeitar. Não é que eu não estou cuidando do meu filho. Não é que, meu Deus, não, gente, não é assim, tá? Então, é isso. Se tiverem mais alguma dúvida, podem me perguntar. E amanhã eu volto aqui para falar dos projetos, ó, maravilhosos.